Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O crescimento das principais economias do mundo deve perder força nos próximos 6 a 9 meses, segundo os indicadores compostos avançados, CLI, elaborados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo a instituição, o índice foi criado para mostrar sinais antecipados de movimentos de virada nos ciclos econômicos e mostrar a flutuação da atividade econômica e seu potencial a longo prazo. Diante destes fatores, o CLI mostra que as principais economias do mundo seguem tendência de crescimento baixo. A análise dos dados mostra que a combinação entre alta inflação e baixa confiança do consumidor fará com que diversas economias comecem a registrar crescimento baixo nos próximos meses, como Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá. Segundo a OCDE, essas economias precisam se movimentar para impulsionar o crescimento no curto prazo. Já os Estados Unidos e o Japão indicam que vão seguir uma trajetória de crescimento estável. No que se refere às economias emergentes, o CLI diz que a China, puxada pelo setor industrial, e o Brasil são dois países que devem enfrentar crescimento baixo para os próximos meses, enquanto a Índia deve registrar crescimento dentro do esperado. A OCDE ressalta que os dados do CLI não devem ser encarados como um sinal da atividade econômica, mas sim um indicativo sobre a trajetória de um país a fim de colocá-lo no prumo, trazendo análises dos ciclos que estão por vir. A população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. A conclusão faz parte da plataforma do programa Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais. O aumento da população de rua no Brasil muito tem a ver com a pandemia. Com a crise econômica e social instalada no país, pessoas se viram sem saída e acabaram nas ruas de praticamente todas as capitais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira, o que fez com que, pelo menos nas grandes capitais, nas duas maiores cidades do Brasil, 30% sejam de pessoas que nunca estiveram na rua. As inúmeras barracas dominam os cenários de avenidas, túneis, viadutos. São famílias inteiras, reféns dessa situação. De dezembro do ano passado a maio deste ano, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 16%, passando de 158 mil para 185 mil. E a cidade de São Paulo concentra o maior número de pessoas nessa situação. São mais de 42 mil vivendo nas ruas da capital paulista. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coloca a cidade do Rio de Janeiro na segunda posição e Belo Horizonte logo na sequência. Mas os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, seriam subnotificados. Lidando com prontuário eletrônico das equipes de consultório na rua, por exemplo, que são do SUS, que trabalham com a população em situação de rua, o número já era dessa ordem há muito tempo. Então, dá para a gente acreditar, sim, que a população em situação de rua é maior do que os números anunciados, e, sobretudo, tendo em vista que é uma população com uma alta rotatividade. Então, tem pessoas que vão para a rua e vão para o domicílio com uma velocidade que os sistemas de informação não conseguem captar. A maioria das pessoas em situação de rua é formada por homens negros com idades entre 18 e 59 anos. Em dezembro de 2021, 84% recebiam Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ainda assim, praticamente todos estavam em condições de pobreza ou extrema pobreza, e 15% tinham alguma deficiência. A melhor forma de resolver esse problema, essa questão da situação de rua, é com política pública. Sobretudo apostando no Sistema Único de Assistência Social,
no Sistema Único de Saúde, num sistema previdenciário que consiga dar conta de um conjunto de dimensões da vida, pensando em estratégias de habitação, né, que contemplem uma parte da população brasileira, estratégias de trabalho e renda. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso quando tivermos políticas públicas articuladas que lidem, inclusive para evitar o problema, evitar com que as pessoas tenham a rua como uma única opção, né? A semana começou gelada no sul do país. A frente fria chegou com mais força e as temperaturas despencaram. O paulistano também teve que tirar o casaco do guarda-roupa mais cedo. Acompanhe. E a semana começou batendo recordes de frio em cidades de Santa Catarina, no sul do país. Em Urubici e Caçador, a mínima ficou negativa em menos 3 graus. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a menos 4 graus. Em São Paulo, a onda de frio avançou, derrubando as temperaturas. A madrugada ficou gelada na capital e a temperatura chegou a 1 grau na Zona Sul. São Mateus, na Zona Leste, registrou 4 graus e Perus, na Zona Noroeste, 5 graus. Na região metropolitana, Santana de Parnaíba chegou a 4 graus e Mauá 5 graus. Conforme o CGE, a madrugada de terça-feira ainda deve ser gelada e os termômetros devem registrar em média 10 graus. Mas os ventos de sudoeste potencializam a sensação de frio. O sol vai predominar ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 16 graus. A previsão é que o ar frio polar só comece a perder força a partir de quinta-feira, com a diminuição da sensação de frio. No início da próxima semana, o frio deve voltar. O mar também está agitado no litoral das regiões sul e sudeste. A instabilidade na parte centro-sul do Brasil fez defesas civis do país emitirem alertas de ressaca. As ondas de até 3 metros de altura podem atingir a região entre as cidades de Santos e Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, as ondas podem chegar aos 4 metros, de acordo com o clima-tempo. E em Santa Catarina, elas podem ter até 3,5 metros. E se os brasileiros estão sofrendo com frio, para os espanhóis o problema é o calor. O mês de maio foi o mais quente na Espanha dos últimos 100 anos. A Espanha vive uma onda de calor, um fenômeno incomum nesta época do ano que especialistas apontam ter ligação com as mudanças climáticas. O episódio ocorre 2 meses depois que o país experimentou o mês de maio mais quente em pelo menos 100 anos e pode durar até o final de semana. As temperaturas devem ultrapassar a marca de 40 graus Celsius em vários locais do país. O fenômeno vai sair da Península Ibérica e nos próximos dias vai chegar a outros países europeus como a França. Incêndios florestais foram registrados com o tempo seco que o país enfrenta. Nos últimos 10 meses, a Espanha sofreu 4 episódios de temperaturas extremas, entre eles uma onda de calor em agosto que bateu recordes, com temperaturas acima de 45 graus Celsius. Os eventos extremos na Espanha têm acontecido com mais frequência, mais intensidade e maior duração. A situação, de acordo com autoridades, já causa impacto na saúde pública, já que a Espanha registra cerca de 1.800 mortes todos os anos devido às ondas de calor. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um esquema de venda de atestados médicos falsos. O nosso repórter Almeida Júnior tem mais informações. As investigações começaram depois que um médico denunciou à polícia que a assinatura e o carimbo dele estavam sendo usados sem autorização em atestados médicos que eram entregues em várias empresas do Distrito Federal. Um homem foi preso em flagrante e vários documentos e carimbos de médicos foram apreendidos. Segundo as investigações, esse suspeito agia há 3 anos e cobrava R$ 100 por atestado. Os documentos falsos eram entregues no esquema de delivery. O falsificador usava o próprio carro para realizar os trabalhos. As investigações também apontaram que o suspeito também falsificava exames de raio-x para simular fraturas de quem procurava os atestados. O homem deve responder por estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica. A polícia procura agora as pessoas que encomendavam esses documentos, que também devem responder criminalmente por uso de documento falso. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice. Obrigada pela companhia, uma boa tarde para você.